Março tá rolando Mulheres para Ler aqui no canal e o epílogo desse mês a gente não vai falar de uma obra, a gente vai falar de uma autora, a gente vai falar de uma rainha. Oi gente, eu sou a Mariana, esse é o Conto Encanto e hoje pro epílogo especial de Mulheres para Ler a gente vai falar de J.K. Rowling. J.K. nasceu na cidade de Yate, na Inglaterra, no dia 31 de julho de 1965. Esse ano ela completa 52 anos, mas na sua certidão seu nome só consta como Joanne Rowling. Quando ela conseguiu a primeira editora para o seu primeiro livro, Harry Potter, os editores acharam que a história era mais apelativa para meninos, mas, segurando a mão do machismo, né? Os meninos não leriam um livro escrito por uma mulher, então eles queriam dar uma mascarada no nome dela pra não ficar tão explícito que o livro era de uma autora mulher. Pediram pra ela reduzir as suas primeiras iniciais e usar apenas o sobrenome, seguindo o exemplo de J.R.R. Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis. Mas acontece que Joanne não tinha um nome no meio. Então ela resolveu adotar Kathleen em homenagem à sua avó paterna e tornou-se então J.K. Rowling. Rowling já tinha o hábito de escrever desde pequena. Até mais ou menos os 9 anos ela costumava escrever histórias para ler para sua irmã mais nova, Diane. Ela não conseguiu entrar em Oxford, então acabou fazendo bacharelado em artes em francês e estudos clássicos na Universidade de Exeter. Ela passou um ano estudando em Paris, depois voltou para Londres para trabalhar como investigadora na Anistia Internacional. Depois disso, Rowling arranjou um namorado, se mudou com ele para Manchester, onde ela trabalhava na Câmara do Comércio. E numa dessas viagens que ela fazia de Manchester para Londres, uma vez no trem, ela foi acometida pela ideia da história de um garoto que estudava numa escola de magia. E assim que ela voltou dessa viagem para o seu apartamento, ela começou a escrever a história de Harry Potter imediatamente. Em dezembro desse mesmo ano, a mãe de Joanne, Anne Rowling, morreu depois de sofrer 10 anos de esclerose múltipla. E a perda da mãe influenciou a autora ao ponto de o que ela sentia refletir no primeiro livro, quando ela conecta os seus sentimentos aos de Harry, quando escreveu detalhadamente o que ele sentia sobre a perda dos seus pais. Depois da morte da sua mãe, Rowling mudou-se para Porto, onde ela vivia de dar aulas de inglês. Ela escrevia durante o dia, dava aulas durante a noite. Depois de 18 meses morando em Portugal, Rowling conhece Jorge Arantes, e eles se casam no dia 16 de outubro de 1992. Sua primeira filha, Jéssica Isabel, nasceu no dia 27 de julho de 1993. 4 meses depois do nascimento da filha, Rowling se separa, muda-se com a filha ainda pequena para a Escócia para ficar perto da sua irmã. Até essa época, ela tinha escrito apenas 3 capítulos do primeiro livro de Harry Potter. Alguns biógrafos afirmam que Rowling sofreu maus tratos durante seu casamento, contudo, nada foi confirmado nem negado pela autora. A essa altura da vida, Rowling se via como um total fracasso. Seu casamento havia falhado, ela estava desempregada e ainda via uma criança pequena como sua dependente. Durante esse período, Rowling foi diagnosticada com depressão e admitiu já ter pensado em suicídio. Entretanto, Rowling descreveu esse período de fracasso como uma oportunidade para se focar completamente em escrever. Rowling obteve uma ordem de restrição quando soube que seu marido estava na Escócia à procura dela e da filha. Arantes retornou para Portugal, finalmente com um pedido de divórcio de Rowling em agosto de 1994. Rowling escreveu a maior parte do primeiro manuscrito de Harry Potter em cafés, e o principal motivo para isso é que a maneira mais fácil de fazer sua filha dormir era levando ela para dar algumas caminhadas. Quando Jéssica dormia, Rowling entrava num café e escrevia até que a criança acordava, obrigando-a a sair para caminhar novamente, e assim por diante. Em 1995, J.K. Rowling finaliza o primeiro manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O livro foi entregue inicialmente a 12 editoras e todas elas recusaram. Apenas um ano depois, Rowling conseguiu um sim do editor da Bloomsbury. O principal motivo desse sim foi porque a filha de 8 anos do presidente da editora leu o primeiro capítulo do livro e imediatamente após o término ela exigiu o segundo e o resto do livro ao seu pai. Embora Bloomsbury tenha concordado em publicar o livro, o editor aconselhou Rowling a procurar um emprego, já que as chances de ganhar dinheiro com um livro infantil naquela época eram mínimas. Em junho de 1997, a Bloomsbury publicou Harry Potter e a Pedra Filosofal, com uma tiragem inicial de 1.000 exemplares, sendo que desses 1.000, 500 foram diretamente para bibliotecas. Hoje em dia, esses exemplares são avaliados mais ou menos entre 16 e 25 mil libras. 5 meses depois da publicação, o sucesso começou. Harry Potter ganhou 3 prêmios na Inglaterra e seus direitos foram vendidos nos Estados Unidos por mais ou menos $105 mil. Rowling diz que quase morreu quando ouviu a notícia.
Em 1998 ela publicou Harry Potter e a Câmara Secreta. E em 1999 Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ela ganhou o prêmio Nestlé Smarties Prize pelos 3 livros e tornou-se a primeira pessoa a conquistar este feito. Então no ano 2000, quando ela publicou Harry Potter e o Cálice de Fogo, ela decidiu retirar o livro da concorrência do prêmio para dar a chance a outros autores de também ganhá-lo. Depois de lançar um livro por ano, ela levou 3 anos para lançar o 5º livro, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Nesse meio tempo, em 2001, ela casou-se de novo e em 2003 nasce seu 2º filho, David. E após o nascimento, Rowling decide pausar a escrita de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que seria o 6º livro, para cuidar do filho. E então, no ano de 2005, o livro finalmente é lançado. Após o lançamento, também nasceu a sua 3ª filha e mais nova, Mackenzie. Rowling escreveu num busto de Hermes no seu quarto de hotel que ela havia terminado o último livro da série naquele local, no dia 11 de janeiro de 2007. Entretanto, o último capítulo da série foi uma das primeiras coisas que ela escreveu. E no dia 21 de julho de 2007, Rowling lança o último livro da série de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Ele bateu todos os recordes de venda de livros até então e foram vendidos 11 milhões de cópias na Inglaterra e nos Estados Unidos nas primeiras 24 horas de venda. Lá em 1998, a Warner comprou os direitos dos 2 primeiros filmes e seguiu comprando o direito de todos os outros ao decorrer. Então, no ano de 2001, é lançado o filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E em novembro de 2002, Harry Potter e a Câmara Secreta. Quando J.K. foi fazer o contrato de direito dos filmes, ela exigiu que todo o elenco fosse exclusivamente britânico, o que foi atendido pela produtora. Rowling também exigiu que a Coca-Cola, a patrocinadora, doasse 18 milhões de dólares para Reading is Fundamental, uma instituição de caridade americana. O primeiro, o 6º, o 7º e o 8º filme foram escritos por Steve Kloves, e o Rowling o auxiliou na escrita para se assegurar de que os roteiros não comprometeriam os futuros livros da série. E ela também contou aos atores que fizeram Snape e Hagrid alguns segredos que ainda não haviam sido revelados nos livros. Ela só foi ganhar algum controle criativo, revisando o roteiro e trabalhando como produtora executiva apenas nos 2 últimos filmes da série. Rowling e os diretores e produtores receberam um BAFTA por melhor contribuição britânica para o cinema em 2011 por toda a saga de Harry Potter. O primeiro filme escrito totalmente por Rowling foi lançado no ano passado, em 2016, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e tem seus acontecimentos 70 anos antes da série principal. E já foi anunciado que a série consiste em 5 filmes, com o 2º programado para lançar em novembro de 2018. Em 2004, a Forbes anunciou Rowling como a primeira pessoa a ficar bilionária apenas por escrever livros, e a 2ª mulher mais rica do mundo do entretenimento. Em setembro de 2002, J.K. lançou seu primeiro livro fora do universo do Harry Potter, Morte Súbita. É também seu primeiro livro direcionado para adultos. A BBC adaptou o livro para uma série de TV, que foi ao ar de 15 de fevereiro a 1º de março de 2015. Em abril de 2013, a Little Brown publicou O Chamado do Cuco, o romance de estreia de um suposto autor chamado Robert Galbraith, que a editora descreveu como um ex-militar da Polícia Real. O primeiro lote tinha 1.500 cópias, apesar de que foram vendidas apenas 500 delas. India Knight, uma escritora do The Sunday Times, disse em seu Twitter que havia lido O Chamado do Cuco e estava considerando o livro muito bom para ser um livro de estreia. Em resposta a esse tweet, uma outra pessoa no Twitter, chamada Jude Caligari, afirmou que Rowling era a verdadeira autora do livro. Knight notificou o diretor de arte do The Sunday Times e ele começou a sua própria investigação. Depois de descobrir que Rowling e Galbraith tinham o mesmo agente e editor, ele mandou as 2 obras para uma análise linguística que foi conclusiva para descobrir que Rowling era realmente a autora de Chamado do Cuco. Após essa informação, o diretor procurou o agente de Rowling, que confirmou a história. Alguns dias depois de ter sido revelada a verdadeira autora do livro, as vendas subiram 4.000%, fazendo com que a Little Brown imprimisse outras 140.000 cópias para conseguir atender a demanda do livro. Em junho de 2013, uma cópia autografada da primeira tiragem foi vendida por $4.400. Em 2014, ela lança a sequência ainda sob o pseudônimo de Robert, o Bicho da Seda, e em 2015, Vocação para o Mal. Este ano, a BBC lançou a série de TV baseada nos livros de Robert e a HBO comprou os direitos de distribuição para Estados Unidos e Canadá. Em 2007, Rowling declarou que era improvável que ela voltasse a escrever sobre Harry Potter, que provavelmente suas próximas obras seriam fora do mundo da fantasia. Mas em 2011, em entrevista à Oprah, ela disse que poderia acabar escrevendo um 8º, 9º ou até 10º livro das histórias do Harry Potter. Em 2015, ela anunciou a 8ª história da série Harry Potter
Potter e a Criança Amaldiçoada, que é baseada na vida do filho de Harry, Alvo Potter. Rowling criou a Volant Charitable Trust, para a qual ela doa anualmente mais ou menos 5 milhões de libras para combater a pobreza e desigualdade social. Ela é presidente da instituição de caridade Gingerbread. E os dois livretos de Rowling, Animais Fantásticos e Onde Habitam e Quadribol através dos séculos, são cópias exatas de 2 livros encontrados nas bibliotecas de Hogwarts. E desde que eles começaram a ser vendidos, todo o seu orçamento vai sempre para a caridade. Em 2005, Rowling criou, junto com a eurodeputada Lumos. Para apoiar essa instituição, ela leiloou um dos primeiros manuscritos do conto de Beedle o Bardo por 1,95 milhões de libras. Em 2008, Rowling concordou em publicar definitivamente o livro, destinando toda a renda a Lumos. Em 2006, Rowling contribuiu com uma grande quantia para a criação de um novo centro de medicina regenerativa, que acabou levando o nome de sua mãe, que morreu de esclerose múltipla. Dentre todas as referências de sua vida que são encontradas nos livros, temos, por exemplo, o fato de que seus pais se conheceram na estação de King Cross, que é onde existe a plataforma 9¾ onde é possível pegar o trem para Hogwarts. Dumbledore foi inspirado no diretor da sua escola primária. A Hermione Granger é inspirada na própria J.K. Rowling quando ela tinha 11 anos. O seu melhor amigo tinha um Ford turquesa que, segundo ela própria, inspirou a criação do carro voador da família Weasley, e os Dementadores foram inspirados no período de depressão que o Rowling passou. E essa é toda a história de J.K. Rowling. Quem ainda não leu os livros do Harry Potter, todos os links de compras vão estar aqui na descrição. Siga o Conto e Canto em todas as redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!